Olá, Balda. Olá, equipe Balda News. Prezados ouvintes, vamos falar hoje sobre o fornecimento e o corte de energia elétrica, né? Quando que é possível e legal ocorrer o corte da energia elétrica, né? O fornecimento da energia elétrica é um serviço essencial. Assim, o consumidor que teve a sua energia cortada indevidamente, ele sofre prejuízo material e moral, consistente no constrangimento, na humilhação, na angústia e no abalo moral causado por essa situação de se ver sem energia elétrica, né? De acordo com precedentes do STJ, são 3 os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrentes de débitos de consumo de energia elétrica, tá? O primeiro dele é o consumo irregular, é quando o consumidor deixa de pagar a conta. A outra opção é recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária. Nesse caso, quando ocorre algum problema no relógio medidor, por exemplo, ou vazamento externo. E o terceiro é a recuperação do consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor. Neste caso, é quando o consumidor comete alguma fraude, adultera o relógio, tá? Então, nesse caso, também existe a possibilidade de corte. Porém, tem que ser observados alguns requisitos para que esse corte seja legítimo, seja legal. Com relação aos débitos de consumo regular de energia elétrica, ou seja, contas em atraso, o STJ tem admitido que o corte somente é lícito se houver um aviso prévio de suspensão, tá? Assim, Balda, caso haja algum débito em pagamento, é necessário que a pessoa seja notificada com prazo mínimo de 15 dias antes de ocorrer o cancelamento da energia elétrica, tá? Senão passa a ser irregular esse corte aí. Quanto aos débitos pretéritos, né, sem discussão específica ou vinculação ao consumidor que mora no local, ou que cometeu a eventual fraude, há diversos precedentes do STJ que estipulam a impossibilidade do corte de serviço, tá? Quando não tem como vincular o consumidor ao débito. Segundo o precedente do STJ, as companhias de energia elétrica não podem suspender o fornecimento por conta de débitos anteriores ao mês do consumo. Ou seja, caso tenha ocorrido corte de energia em razão de débitos antigos, também pode gerar o dever de indenização ao consumidor. Existe também o entendimento, Balda, de que o corte deve ser feito em até 90 dias após o vencimento da conta, tá? Desta forma, Balda, débitos anteriores a 90 dias também não podem motivar o cancelamento da energia elétrica. Relativamente aos casos de fraude no medidor causados pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando ele for aferido unilateralmente pela concessionária. O que isso quer dizer? Que havendo fraude, é necessário que se abra um processo administrativo onde o consumidor seja garantido a ele o direito de defesa. Somente depois e verificada a fraude que é possível fazer o corte. Incumbe também a concessionária de serviço observar rigorosamente os direitos ao contraditório, à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o STJ repele a averiguação unilateral da dívida. Tá certo, Balda? Então, se você, consumidor, prezado ouvinte, sofreu um corte de energia elétrica, procure a orientação de um advogado, de uma advogada de sua confiança, para verificar se está correto. Essas são as considerações de hoje. Um forte abraço. Até a próxima, Balda.